Bom, olá para todos. Meu nome é Caio. Vou apresentar agora o seminário da disciplina de Solos 1. Só deixa eu arrumar aqui meu negocinho para cima aqui. Seminário da disciplina de Solos 1. O tema que foi me dado é o de latossolos. O professor ministrante dessa disciplina é o Dr. Carlos Leandro. Como disse, meu nome é Caio. Vamos que passa aqui. Tá. Vou falar um pouco das definições e características gerais. Eles são solos de intemperização intensa, popularmente chamados de solos velhos, definidos pelo CIBIX pela presença do horizonte diagnóstico latossólico. O que seria esse horizonte diagnóstico latossólico? O próprio nome nos diz. É porque através ele é dado, o diagnóstico dele é dado através da profundidade. Então você vai fazer a análise do solo. Você vai, abre a trincheira, está observando assim os horizontes, você vê um horizonte A qualquer, você vê aí o horizonte A qualquer e desce para o horizonte B. Se esse horizonte B tiver mais de 50 centímetros de profundidade, já é caracterizado como um horizonte B latossólico. Esse horizonte B latossólico, ele tem quase completamente a transformação dos minerais facilmente alteráveis, seguido por uma intensa desilificação, a lixiviação de bases e uma concentração residual. E como dito anteriormente, ele é definido pelo esse horizonte diagnóstico latossólico e pelas características gerais, que são argilas com predominância de óxido de ferro, alumínio, silício ou titânio, argila de baixa atividade na CTC, e são fortemente ácidos e com baixa saturação de bases. Aqui um pouco das características físicas e químicas. Vamos para características físicas aí. Apresenta uma transição gradual. Não necessariamente é a transição gradual, mas normalmente é ela. É um relevo ondulado ou plano, como dito. Tem a profundidade grande, profundidade 50 ou de 3 a 15 metros, juntando aí o A e o B. Uma textura franco-arenosa ou muito arenosa, normalmente muito arenosa. Cor vermelha escura e amarelo. Essa cor ela se dá devido a esse alto teor de óxido de ferro e de alumínio, né? Tem uma macroestrutura franco-moderada, uma grande quantidade de poros, o que deixa um bom aspecto de estrutura para esse solo, e tem uma drenagem excessiva, favorecendo a lixiviação de nutrientes. Essa drenagem excessiva, ela é bom que assim quase nunca a gente vai ver um lotossolo em condição de hidromorfismo. Então, a gente pode caracterizar ele como não hidromórfico. Características químicas. Ele apresenta alto teor de óxido de ferro e óxido de alumínio, baixa CTC. Esse alto teor de óxido de ferro e de alumínio, voltando aqui rapidamente, ele é ruim, porém ele pode ser corrigido através do cal, né? Tem uma baixa CTC que também pode ser corrigida através do manejo aí da matéria orgânica. Necessita de uma fertilização corretiva e, posteriormente, uma fertilização que vai manter aquelas características da primeira que foi analisada. Tem uma alta saturação de alumínio e baixa fertilidade. E tem 95% são distróficos e ácidos. Ou seja, pelas características químicas, esse solo não é muito bom para a agronomia, né? Porém, através através das tecnologias que a gente foi avançando, a gente viu que, infelizmente, as características físicas a gente tem que aceitar um pouco e tem que lidar com elas da maneira como elas são. Porém, as características químicas, dá para a gente fazer uma análise específica e, através dessa análise, a gente pode fazer uma correção que vai trazer bons frutos. Isso é exemplificado na produção brasileira, que quando foi descoberto isso através da Revolução Verde, a gente conseguiu utilizar os latossolos de maneira mais eficaz e produzir mais tipos de latossolo. Dentro dos latossolos existentes, eu vou aqui destacar 4, que são latossolo bruno, latossolo amarelo, latossolo vermelho, latossolo vermelho amarelo. Aqui ao lado eu coloquei uma espécie de gráfico representando a parte desse latossolo que existe no Brasil. Então, a gente pode ver que o vermelho e amarelo e o vermelho é os que mais existem.
E esse segundo nível categórico, que caracteriza como bruno, vermelho, amarelo, vermelho ou vermelho, amarelo, ele se dá através dos aspectos visuais. Então, esses aspectos visuais, a gente vai fazer lá a análise, olha a cor, e ela é baseada pela carta de Mansell, que o professor sempre falou aí, até do custo dela, quanto que ela é cara. Ambientes de ocorrência. São solos de maior ocorrência no país. Ao final eu vou mostrar aí um mapa que demonstra isso bem exemplificado. São mais frequentes em regiões equatoriais e tropicais, mas ela pode estar presente também em zonas subtropicais. Então, como não há limitações e está presente em qualquer lugar do país, é o que mais ocorrência do Brasil, é possível observar latossolos em floresta latifoliada, em savana como Cerrado, Cerradão, Caatinga, mata de araucária, florestas pluviais, subtropicais e assim vai. Então, estão distribuídos sobre amplas e antigas superfícies de erosão, como tabuleiros, chapadas, planaltos, terraços fluviais. É uma coisa assim, se você vê um ambiente plano, que você vê que não tem vai ter correr água ali, aquela água vai, como se diz, percolar no solo, ele pode ser caracterizado como um latossolo, porque assim ele vai ficar, como se diz, suscetível a todos os processos intempéries, o que caracteriza o latossolo, né? Pode ser um outro latossolo, um latossolo mais jovem, mas isso caracteriza ele por essa profundidade desse incidência dos processos intempéricos, né? Então, estão associados a relevos planos suavemente ondulados e, mais raramente, a áreas acidentadas. Potenciais limitações quanto ao uso agrícola. Devido às boas condições físicas e aos relevos mais suaves, eles apresentam um alto potencial para o uso agrícola. São largamente utilizados na produção de grãos, como soja, milho, arroz, entre outros, e tem a sua limitação associada a essa baixa fertilidade, que pode ser corrigida, e que é verificada na maioria dos latossolos, né? E essa baixa retenção de umidade. Ainda mais quando a textura ela é bem grosseira desse latossolo e ele está presente em uma região a qual o clima é mais seco, né? Então tá aí. Uso e manejo. O manejo requer, de modo geral, a adoção de correção de acidez, adubação e nos climas mais secos de irrigação em função da exigência da cultura a qual você está cultivando. São normalmente resistentes aos processos erosivos. Entretanto, com o uso intensivo da mecanização, pode ocorrer uma compactação do solo e levar ele a ficar mais suscetível a essa erosão. Então, usar o solo de acordo com sua aptidão agrícola. Então, a gente tem que analisar aquele solo, a gente tem que observar e fazer um estudo minucioso, o que ele vai conseguir produzir mais, como a gente vai conseguir corrigir ele para ele ser mais eficiente para a gente. Então, fazer as correções do solo no que se diz respeito à acidez, à saturação por alumínio e à baixa fertilidade. Observar esse teor de argila, o qual, se ele estiver próximo ao limite de 15%, cuidados especiais devem ser tomados, principalmente em manejos muito intensivos e principalmente em áreas irrigáveis. Manter o solo coberto na maior parte do tempo possível, especialmente no início das chuvas, porque, como você viu, ele é muito poroso. E adotar sempre que possível manejos conservacionistas, como cultivo mínimo e plantio direto. Aqui eu tenho algumas figuras do latossolo, mostrando que ele pode estar em qualquer lugar e que ele é sempre caracterizado por essa profundidade. Na figura do lado direito, a gente vê o quão amplo é a presença dos latossolos no Brasil. Ele está aí por toda a região brasileira mesmo, atingindo a todos os estados. Isso é uma coisa que a gente tem que saber, então, como a gente vai conseguir produzir mais sobre ele, né? Porque a gente a gente faz agronomia e a gente trabalha diretamente com o solo.
Então, a gente fazer um bom manejo de soja, a gente vai conseguir produzir mais e poder diminuir essa extensão da fronteira agrícola, produzindo mais um menor como se diz, espaço. Finalizo aqui, tem algumas referências bibliográficas e agradeço.